Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM e ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, com muitos personagens completamente aleatórios. Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande salatonice, aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais criancinhas. Sonic Cast e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala galera, fala mais devagar, explica melhor aí, porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. Well. Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Mas que coisa, mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras, senhores, meninas, meninos e meninas. Eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT, Sonic Brasileiro Trilouco, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando. Tente você agora, locutor da voz sinistra, eu não aguento mais ficar tentando. E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Ai meu Deus, como é bom falar essa frase, essa sequência de palavras, gente. Como é que vocês estão, meus amiguinhos, amiguinhas, amiguinhos? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Pode responder? Eu tô ouvindo? Não tô não. Estão bem. Gente, que coisa boa que é estar aqui de volta. Eu ando muito preguiçoso, né, gente? Preguiçoso pra caralho, assim, ó. Estamos em fevereiro de 2023 e ainda não tinha lançado episódios novos do Sonic Cast. Por que esse relapso todo? Por que eu fiz isso? Vou contar mais pra frente eu conto. Primeiro de tudo, eu tenho que agradecer ao nosso patrocinador, que é a Draft Personal Soccer. Sigam os guris no Instagram, @Draft Personal Soccer. Lembrando também, né, que o Sonic Cast é o apoiador oficial do projeto Reciclave. Então, para tu conhecer o projeto, para tu saber como doar, para tu ver as ações, saber tudo que ele está contemplando, tu vai lá no site, que é reciclave.com.br. Eu sou o @Sonic_NM. Me segue nas redes sociais em @Sonic_NM. Bom, tem que primeiro tomar um golinho d'água, só um pouquito. Então, gente, por que eu disse que eu estou relapso? Estou meio... Não é que eu tenha esquecido de fazer, muito pelo contrário, eu lembro bastante que eu tenho que fazer episódios novos do Sonic Cast. Mas o que acontece? Eu vou contar pra vocês, até então não tinha contado aqui no podcast ainda. Quem é próximo a mim, quem é meu amigo, quem conversa comigo sabe do que aconteceu. Mas eu preciso... Vou contar no podcast pra ficar registrado também. No final do ano de 2022, né, lá por novembro, vamos botar assim, eu tive que ficar hospitalizado, eu tive uma crise, vamos botar
Vamos botar que foi uma crise de ansiedade, tá? Não é exatamente isso não, mas só pra ficar mais fácil de explicar, tá? Tive uma crise, estou sendo medicado até então, né? Não parei de fazer o tratamento, né? Fiquei internado durante 18 dias, então fiquei boa parte do mês de novembro todo internado no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E o que acontece? Um desses medicamentos que eu tomo é um medicamento para controlar a ansiedade, né? Para bipolaridade, na verdade. E ele deixa a pessoa menos ansiosa, ele controla a ansiedade. E o que acontece? Por controlar a ansiedade, eu acabo perdendo o interesse, digamos assim, em algumas coisas. Algumas coisas eu acabo fazendo com menos dedicação. E o podcast tem sido um deles. Não tenho conseguido dar a atenção que o podcast merece. Gostaria de fazer um episódio por mês, pelo menos sempre, né? Mas não nesse momento não estou conseguindo, né? Futuramente, quem sabe eu volte a fazer um episódio por mês, consiga até fazer 2 lá pra frente, quem sabe, né? Mas nesse momento, quero dizer pra vocês que Sonic Cast não vai acabar, não é essa a ideia. Mas ele vai ser mais esporádico, assim, quando tiver episódios novos, todas as pessoas vão ficar sabendo, eu vou avisar e tudo mais. Mas a ideia é que eu consiga fazer ele, tá? Não com data certa, porque daí começa a botar compromisso e não é legal. E nesse momento, como eu não tô conseguindo fazer uma vez por mês, então ele vai ser mais esporádico realmente. Então, precisava dar esse recadinho aqui, né, no início aqui do nosso Sonic Cast. Perdão. E quem é que vai ser hoje? Quem que é a nossa convidada hoje? É uma convidada, sim, convidada muito especial, nada mais nada menos que a minha própria irmã, mas não tô convidando só porque é minha irmã, não seria muito sem graça se fosse só por isso. Ela, nesse período, inclusive, do tratamento, ela tem me ajudado bastante, é a minha melhor amiga, vamos colocar assim, aquela pessoa que eu conto tudo realmente, minha confidente, e ela tem muitas histórias interessantes para contar, ligadas à área da educação, e também do trabalho que ela faz atualmente na empresa dela, ligado à área de RH, que tem alguns conceitos bem interessantes, assim, eu acho que é interessante ela passar também. Então vou convocar aqui os 2 locutores para eles chamarem a minha convidada. Cheguei 2 locutores, honre esse salário, não tão milionário assim, mas honre esse salário e chame o papo. Vamos lá, chame aí. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Lali Coimbra. No Sonic Cast, episódio número 32, o podcast redondinho e cremoso. Bom, vamos começar. Tu sabe que a gente sempre começa cantando. Eu pensei em começar cantando uma música que tu vai cantar junto comigo. Eu vou cantar e tu vem junto. Pode ser assim, ó. Nós somos irmãos unidos, jamais serão vencidos. Não temos medo de nada, nem de cachorro. Só o Lucas que tem. Que tá de aniversário hoje, inclusive. Né? Parabéns pro Lucas. Bom, sabe que eu gosto de começar na introdução, eu gosto de ler a descrição das pessoas na rede social. Como é que ela se descreve? Qual rede social? Ah, tu vai ver. Meu Deus, eu diz nem assim, ó. Administração, gestão de pessoas, psicopedagogia, Sol em Escorpião, mãe da Loli do Todd, coraçãozinho do Sartori e o mais que eu não entendi é cupom Live Up, Larissa.zapelão 1. Que cupom é esse? Do que trata isso? Cupom Live Up. Live Up é um aplicativo de pedir comida saudável. Então, se alguém quiser pedir comida saudável e quiser ter 15% de desconto na primeira compra, pode usar esse cupom e eu ganho cashback de retorno. Então, usem meu cupom. É um serviço, que loucura. Bom, Larissa, assim, ó, pra explicar, estamos aqui hoje com Larissa Coimbra Zapelão, Lali Coimbra Z, nada mais que a minha irmã, entre outras peripécias mais. Mas, na verdade, porque o motivo de estar aqui é um motivo importante, pelo menos pra mim, tá? Vou dizer assim agora, eu falando assim, tem me ajudado muito nesse novo momento, nessa nova fase, pós-situações e remédios e blá. Então, pra mim era muito importante que tu estivesse aqui hoje no Sonic Cast. Então, saiba que é um dos motivos de tu estares aqui. Mas, como tu é minha irmã, muita coisa da nossa infância a gente fez junto e peripécias, assim. Queria tu pensar assim, puxasse pela memória alguma coisa da nossa infância assim, que seria interessante a gente conversar ou contar, aquelas coisas bizarras e engraçadas, assim, sabe? Eu acho que a coisa mais legal e não legal que a gente fez foi quando a gente sempre gostou de gravar muita coisa, tipo, de fazer...
A gente é velho, né? Então a gente gravava fitas cassete, né? Tipo isso que nós estamos fazendo agora, só que pra quem não sabe, anos 90. Pra quem não sabe o que é fita cassete, é aquelas fitas pequenininhas que tu colocava pra ouvir música ou gravar música. Rebobinava com uma caneta. Quando o aparelho não rebobinava mais direito, rebobinar é fazer a fita voltar pro ponto inicial, explicando pra quem não faz ideia o que é isso. E se não entenderem, deem no Google. Mas a gente gostava de gravar, fazer episódios. E aí a gente usava vários efeitos especiais. A gente pegava um troço de raio-x pra fazer o trovão. A gente pegava o pianinho do nosso irmão pra fazer a parte do drama. A gente pegava aqueles telefone que fazia barulhinho fake, os celulares tijolão pra fazer as coisas. E a gente sempre gostava de gravar. A gente ganhava fitas do nosso pai e da nossa mãe pra gravar. Às vezes, essa aqui vocês podem gravar não sei quantas vezes. E aí nosso estoque de fitas acabou. E aí a gente foi procurar umas fitas assim, que tinha umas coisas aleatórias. E a gente achou só uma música na fita. Tipo, não tinha nada escrito na embalagem. Tipo, não parecia ser um CD de ninguém. Tinha só uma música. E aí eu lembro que tu pegou e falou assim: vamos gravar nesse aqui que tem só uma música estranha. Essa música chata Essa aqui. música chata, não sei o quê. Aí a gente gravou, fez um episódio com vários negócios, fez a nossa rádio e tal. E a gente chegou trifeliz na sala pra mostrar a nossa gravação. E a primeira pergunta... Mostrar pro pai, pro nosso pai. E a primeira pergunta do pai foi: onde que vocês gravaram isso? Acho que ele já tava prevendo quando ele viu a fita na mão, sei lá, não lembro direito. E aí ele pegou e falou... Aí a gente pegou e falou... tu falou assim... numa fita que só tinha a música... Sabe? Cantou a música lá, fez um barulho. Essa e aí, fita é a música do Cristóvão Colombo. Essa música, eu demorei não sei quanto tempo pra achar alguém que tinha o CD. Porque na época não tinha esse negócio de baixar fácil, sei lá. Até tinha, mas a gente não tinha condição de baixar fácil, então... Não era todo mundo que tinha e tal, a gente não tinha computador. E aí o pai ficou louco, porque tipo, a gente gravou em cima do negócio que ele pediu pra um conhecido de um amigo dele baixar a música pra gravar e não sei o que. Aí a gente ficou de castigo, porque a gente gravou em cima desse negócio. E eu acho que, tipo, de todos os episódios que a gente gravou, talvez esse tenha sido mais emblemático das coisas que a gente fez de merda. Porque... Desculpa falar palavrão. Mas porque... Aqui pode, aqui tá tá bom. Porque foi muito engraçado, que a gente foi muito feliz contar que a gente tinha feito uma gravação num jornal, sei lá o que a gente tinha feito, e a gente ficou de castigo depois do que a gente Era o fez. Sonic Cast os raiz, digamos assim. Não era nada Nutella, assim, a gente pegava, sei lá, uns papel, amassava pra dar barulho de coisa. Era tipo um programa de rádio que a gente fazia. E aí, normalmente a gente fazia isso quando tava chovendo também, tipo, que nem tá hoje, assim. Quando tava chovendo, que não podia ser do apartamento pra brincar e tal, a gente tinha que ficar inventando um monte de coisa. Isso é uma coisa que eu achava legal. Crianças criativas anos 90, né? É assim. Outra que eu lembro que é clássica também, mas aí é uma estripulia minha, mas eu queria a versão tua, de uma vez que alguém, no caso eu e tu, ficamos sozinhos em casa e falei assim: vamos ver o que acontece se botar fogo num negócio aqui. Isso foi bem não legal também, na verdade, né? Porque o Lucas tava com pneumonia. E aí, Sério que teve isso? Sim, eu lembro exatamente desse episódio, porque foi bem emblemático. O Lucas tava com... A gente tinha passado por uma série de doenças, na verdade, na sequência. A gente teve catapora, depois a gente teve cachumba. E aí, no meio disso, o Lucas era muito pequeno. E eu acho que ele tava com pneumonia, ou era uma gripe muito forte, sabe? Ele tava com alguma coisa que a mãe e o pai iam levar ele no hospital. E aí... não tinha com quem nós ficar. Tipo, porque a gente morava no prédio e não tinha parente perto, assim. E eu acho que tu tinha uns 13 anos, eu tinha uns 8. E aí a mãe falou assim: nós vamos, tipo, vamos rápido, e pediu pra Dona Mary, que era uma vizinha nossa, tipo, dar uma cuidada se ela visse barulho, alguma coisa assim. A gente precisasse alguma coisa, e ali falar com ela. E aí a gente ficou só nós dois em casa por um período de tempo que não foi muito grande. Deve ter sido, sei lá, umas 2 horas. Mas foi tempo suficiente de, tipo, o pai ou a mãe, não lembro qual deles saiu, botar o pé fora de casa e tu, tipo, vamos fazer alguma coisa. Tem uma ideia mirabolante. Tem uma ideia mirabolante, fazer alguma coisa que a gente nunca pode fazer e tal. O que vai acontecer se a gente pegar uma tampinha, acho que queimar no fogão? Era uma coisa nesse sentido. Se derreteu um negócio de plástico no fogão, grudou, a mãe e o pai chegaram, botou a gente de castigo, obviamente, novamente. E aí falaram: pô, era pra tu ficar cuidando da tua irmã e tu fez isso, ela é pequena. E eu falei pra
pra tu não fazer, e tu falava, não, mas vamos fazer. Eu falava, eu vou contar pra mãe quando ela chegar. E obviamente... Não, teve uma história que ele perguntou assim, quem que fez isso? Daí eu falei que tinha sido tu. Ah, é verdade. Daí, não é impossível. Eles resolviam assim, não é impossível ter sido a Larissa. Eles não sabiam. Eu peguei e falei assim... Eles mesmos já sabiam que era impossível. Ele falou, quem fez? E aí tu falou que fui eu, né? Que foi nós. E aí ele falou, impossível ser a Larissa. E eu tava toda cagada. Eu não queria. Eu comecei a chorar. Aí eles te botaram de castigo. É isso mesmo, agora que eu lembrei. É que eu fiquei um pouco desmemoriada depois que eu tive dengue ano passado, eu acho, e Covid alguma outra. Eu não tenho tanta memória de algumas coisas com detalhes. Mas é verdade, eu meio chorei porque eu tinha medo de fazer as artes. E aí tu fazia arte e queria botar no meu junto. E eu, obviamente, não queria botar fogo na casa, porque eu tinha 8 anos de idade, eu tinha medo. Assim como o Lucas, quando começou a escrever as letras, escrevia na parede e falava que era eu. Tipo, eu já escrevia tribem e ele escrevia na parede. Ele fez isso? Ele começou a aprender as letras. Ou foi tu que escreveu as letras? Ah, isso eu já não sei. Não. Eu acho que foi o Lucas. Essa parte eu não me lembro. Acho que foi o Lucas. Ele começou a aprender as letras, escreveu na parede. E aí ele botou um L muito torto. E ele falou, mana. E aí, tipo, óbvio que não era eu que escrevia direitinho e tal, fazia bonitinho. Que filho da mãe. E eu era sempre a coitada, porque eu era medrosa quando era criança. Hoje em dia eu não sou mais. Tá, tu era coitada, porém, tu foste sempre uma menina, assim, muito estudiosa ou aplicada em questões escolares, isso assim, sempre despertou muito cedo. Me conta um pouquinho essa tua parte, vamos botar assim, Larissa, colégio, aplicadas e notas altas, por exemplo, que tu possa lembrar. Assim. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, assim, até hoje eu gosto muito de estudar, eu acho que o estudo é tudo na vida da pessoa. Obviamente, cada um tem uma cabeça, né? Estuda o quanto quer, se aplica o quanto quer. Tem gente que faz faculdade por fazer, enfim. Mas eu sempre gostei muito de estudar, assim. Eu era uma criança que minha mãe precisava pedir pra eu parar de estudar e brincar. Vai ver TV, vai brincar de boneca. Para estudar um pouco. Tipo, larga os cadernos e tal. Mas é uma coisa que era muito minha, desde que eu era muito pequena, assim. Acho que isso é da minha pessoa, mas também acho que tem muito da forma com que o estudo entrou na minha vida. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente morava, pra quem não sabe, a gente morou em Santa Catarina. E o meu primeiro colégio foi em Santa Catarina. E lá o colégio municipal, ele é muito mais pra frente do que, por exemplo, o colégio municipal aqui no Rio Grande do Sul. Então, em Santa Catarina, o colégio municipal no Jardim... Mas pra frente tu diz de grau de avançado de estudo. Pelo menos, né, o colégio que a gente estudava, que era Maria Luísa de Mello, não sei como é hoje em dia, mas ele era um colégio que ele era muito avançado, assim. Então, no Jardim, eu aprendi a ler e a escrever e eu sabia... fazer conta, a gente usava ábaco, né, que hoje em dia, nem sei se as pessoas sabem o que é ábaco, mas ábaco é um negócio quadrado que tem umas conchinhas, várias assim. conchinhas ou botões, alguma coisa pra fazer contagem, e isso as crianças faziam com 5 anos de idade, então eu aprendi a ler e escrever antes de fazer 6 anos, né. Então eu vim de Santa Catarina sabendo ler e escrever, e a gente veio no meio do ano. Então eu lembro que pra mim, assim, na infância, assim, isso foi bem marcante, porque eu lembro que eu cheguei no jardim aqui, e aí a gente chegou no meio do ano, assim, aquela coisa de ter que transferir pra colégio e tudo mais. E aí a mãe conseguiu a vaga num colégio, que é o Medianeira, que eu acabei me formando ali no ensino fundamental, e tu estudou, o Mano estudou ali também. E aí eu lembro que eu cheguei no colégio e fui pro jardim, e aí eles queriam, inclusive, me botar no jardim A, porque eu era um ano adiantada. Porque eu fazia aniversário só em novembro. E aí minha mãe falou, não, mas ela já sabe ler, escrever e tal. Teoricamente deveria estar aí pra primeira, mas fizeram eu fazer o Jardim B. E aí quando eu cheguei, eles estavam aprendendo A, E, I, O. E eu fiquei muito chocada, porque eu sabendo ler e escrever eu lembro que eu cheguei pra minha professora, vocês não sabem ler? Foi a primeira frase que eu falei no colégio, foi essa. E ela falou, não, a gente tá aprendendo as vogais. E eu fiquei, meu Deus, que droga. O que eu vou fazer nessa aula? Eu não lembro exatamente o que eu pensei na época, não, obviamente, porque eu tinha 5 anos de idade. Mas eu lembro que foi uma coisa assim que eu me senti meio mal, tipo, que droga, sabe? As pessoas não sabem as coisas. E aí elas ficavam me passando outras atividades, ou eu ficava ensinando as pessoas sempre na sala. E aí na primeira série... Professorinho. E aí a primeira série inteira, todo mundo fazia uma atividade e eu fazia outra, porque eles estavam aprendendo e eu já sabia. Então eu fazia o que eles estavam fazendo e eu tinha mais um caderno de anotação e coisa. Então eu sempre fui muito à frente da minha turma, mas eu acho que isso muito por conta do meu ensino de base, assim, que foi muito avançado e eu era muito pequena. Mas eu sempre gostei de estudar. E aí esse fato de eu sempre ensinar alguém, sempre ser a colega de referência, isso andou comigo durante muitos anos, assim, na parte da formação básica, que eu
que eu acredito que a formação básica de uma criança é até o 5º ano, né? Que é onde ela começa a aprender, ter uma noção de português, matemática, geografia, ciências e tudo mais. Eu lembro que sempre que alguém tinha dificuldade de aprender alguma coisa, a mãe dessa criança vinha e falava com a minha mãe, falava assim, ai, será que a Larissa não pode ensinar, ajudar a estudar? Eu não achava aquilo ruim. Hoje em dia eu vejo que isso não era legal, mas na época eu achava isso... As mães queriam que tu estudasse junto com os filhos delas. Que ensinasse eles pras provas, sabe? Porque eles não aprendiam com as professoras. E aí eu, como colega, uma criança da mesma idade, eu acho que eu ensinava de uma forma... sei lá, fácil, só que eu vejo que eu ensinava isso pras crianças com 7 anos de idade. Tipo, eu tinha um colega nosso, um vizinho, que era o Felipe, no apartamento, eu tinha 7 anos e ensinava ele. Então eu fico assim, gente, com 7 anos eu ensinava uma criança. Eu acho isso meio louco, assim, hoje em dia. É bem e louco. até meio estranho ficar pensando o quanto era taxado como normal, antigamente, uma criança ter a responsabilidade de ensinar outra e às vezes a mãe da criança ser meio doida ainda. Então, assim, E aí, claro, eu sempre via como uma brincadeira, porque como eu gostava de estudar, eu era professora. Pra ti era divertido. E eu sempre falava, eu quero ser professora quando eu crescer, porque eu gostava de... Eu ia bem no colégio, gostava de ensinar. Então, eu estudava no colégio, fazia meus temas em casa de tarde, né? Tipo, minhas coisas, muitas vezes passava limpo, tinha fichário, gostava de passar limpo, caneta de gel, aquela coisa toda. E aí chegava de noite, a mãe da criança chegava e eu ia pra casa da criança ensinar a criança, entendeu? Eu ficava, tipo, usando o dia inteiro. Sim. E, obviamente, isso me ajudou a vida toda, só que é meio louco, assim, pensar que 7, 8 anos eu fazia isso. E aí eu lembro que depois isso foi andando comigo ao longo de vários anos, assim, na 4ª, 5ª série, que começa a entrar aquelas coisas... Na 5ª série em diante, começa a entrar aquelas coisas de química, física, matemática é mais difícil, tem Bhaskara. Então tinha uma cliente da nossa avó era cabeleireira, pra quem não sabe, ela tinha um salão, ela fazia mão, pé e tudo. E ela tinha uma cliente que a neta dela também ia mal no colégio. E ela estava num outro colégio, nem era o mesmo colégio que o meu. Estava num colégio particular, e aí, quando ela ia pro salão, ela levava a neta dela pra eu ensinar a neta dela. Meu Deus! E isso eu tinha 10 anos de idade, assim. Em outro colégio, eu pegava o livro da guria pra entender a matéria. Quem era a neta? A Vanessa, a neta da Dona Eva. Lembrei, tá. Filha da Vera. Sim. Que é cliente da minha mãe, inclusive. Até hoje. E isso era muito louco, assim, porque a vida inteira eu tive essa referência para as crianças e do convívio da família como um todo, da minha avó ali do salão, de ser, a minha neta é inteligente, ela ensina a tua neta, a tua filha. Só que no colégio, durante um tempo, começou a chegar uma época que eu não gostava muito de ser essa referência, porque tinha um olhar meio invejoso, assim, de algumas mães e de crianças mesmo. Sim. Eu ia fazer a prova no dia seguinte, sei lá, quando saía a nota da prova, elas chegavam na minha mãe. Ai, quanto que a Larissa tirou? Tipo, isso era bem ruim, né? Era uma sensação muito ruim, assim. E hoje, depois de mais velha, muito terapia, eu vejo que isso me fez mal, assim, na adolescência, na infância, porque era uma coisa, tipo... Eu não ia bem pros outros, eu ia bem porque eu ia bem, eu tinha facilidade, eu gostava de estudar, além de ter facilidade, eu gostava de estudar, mas ficava sempre uma coisa, ai, minha filha tirou, sabe, comemoravam que tirou uma nota, aí perguntavam pra saber a minha, pra saber se conseguiram tirar melhor do que a minha, sendo que eu não tava competindo com ninguém, eu só tava fazendo uma coisa que eu gostava, assim, mas isso era, hoje em dia eu vejo que talvez essas coisas não tenham sido boas, assim, é bom por um lado disso ter me ajudado muito o estudo, mas tinha quase uma pressão, assim, das pessoas meio com inveja, tipo, se eu ia bem na prova ou não. Eu lembro quando eu estudei num colégio que era William Richard Schuster, inclusive a gente tem uma música sobre esse colégio, eu lembro que a gente cantava uma musiquinha desse colégio quando eu ia pra aula, mas eu não vou cantar. Ué? Não, já cantei a primeira música lá. Esse colégio eu estudei 2 anos só, que foi a 2ª e a 3ª série. E foi os anos que eu mais senti esse olhar de inveja, assim. Porque no Medianeira, eu acho que por ser um colégio que era do lado de... Era mais... A classe social das pessoas que frequentavam o Medianeira era uma classe social de pessoas mais... classe C, D, E. Sim. Então não tinha essa questão da inveja, as pessoas eram mais simples. E isso me deixava mais tranquila. E no William, as pessoas tinham um poder aquisitivo maior e tinha muito uma questão de inveja, assim, dos colegas. Se comparando. Comparação e competição. E eu não me sentia bem lá. Tanto que eu pedi pra trocar de colégio e voltar pro Medianeira, que foi onde eu estudei o Jardim a primeira, porque eu não me sentia bem no William, assim. E eu lembro muito disso, assim, de que essa referência da inveja, do olhar, da pressão, não gostava, assim, disso no William. E aí, quando a gente foi pro Medianeira, eu voltei a me sentir tranquila em relação a mesmo que tivesse que ajudar um colega, era uma coisa genuína, não era uma coisa de... tinha uma pressão envolvida, alguma coisa desse sentido. Entendi. Eu li ali na tua descrição
administração e gestão de pessoas. Me conta um pouquinho agora, então, da tua parte de formação acadêmica, a parte administrativa de Larissa. Deixa eu fazer um comentário à parte que eu vou precisar fazer. Comente. Voltei de viagem hoje, no caso, de manhã, e tá muito bonitinho ver minha filha do seu lado, dormindo, deitadinha, a Lolinha. E o Todinho. Eles estão deitados olhando pra cá, então estão muito fofos. O Tony tá deitado lá no fundo também. Olhando pra mim com um olhar de amor. Falaremos deles na sequência também. Sobre formação, assim, né? Eu acho que eu, como, né, já trouxe, sou uma pessoa muito estudiosa, sempre gostei de estudar. E na nossa família, assim, pelo menos o núcleo nosso familiar próximo, né? Tinha pessoas de outros núcleos, pessoas de Santa Maria e tal, com formação. Mas aqui, do nosso redor, não tinha ninguém com formação de faculdade, assim. E eu queria muito, né, ir pra faculdade, só que a gente não tinha condição financeira, por exemplo, de pagar uma faculdade pra mim. Então eu sabia que pra eu fazer uma faculdade, eu precisaria fazer por mim, ou passar na URGS, ou conseguir uma bolsa em algum lugar. Então eu tinha isso muito forte na minha cabeça, que vai lá e faz, tipo, senão não vai rolar. Então eu estudei por conta, assim, né? Terminei o ensino médio ali no Protásio. Nem sei se é ensino médio que se falou hoje, acho que é. Ensino médio. Ensino médio no Não Protásio. mudou ainda. Já mudou tantas vezes, né? Mas não mudou. eu fiz o ensino médio no Protásio. E aí eu queria muito fazer no Protásio, porque na época achava que o Protásio seria, nossa, dos colégios estaduais ali seriam os melhores. E nada a ver, porque o Protásio era bem ruim, inclusive, na época, em termos de estudo. Acho que a minha formação tem tudo a ver com Medianeira, que foi o meu colégio de ensino fundamental, e o Protásio não me ajudou em quase nada pra eu passar na faculdade. E aí eu lembro que eu comecei a eu peguei alguns livros, tipo, do Universitário e do... Eu não lembro qual era o nome do outro cursinho que tinha em Porto Alegre, mas que algumas amigas minhas tinham feito... Unificado, eu acho. Unificado, isso. Elas tinham feito cursinho para outros vestibulares ali, outros cursos, e o livro é o mesmo, né? Então, aí, como elas pararam de utilizar, e elas eram 1 ou 2 anos mais velhas que eu, e eu pegava o livro delas pra estudar. Então, eu peguei vários livros unificados, vários do Universitário, fui lá e comprei uns almanac, comprei um monte de coisa da Saraiva e comecei a estudar por conta. E aí, na época, o Enem tinha mudado para aquela versão de... Não era mais 60 e poucas questões, mudou bem no ano que eu fui fazer pra faculdade pra ser 2 dias, 180 questões, era um absurdo o negócio, assim. E aí eu lembro que preciso ir bem no Enem pra tentar uma bolsa ou ir bem na URGS, né? E aí eu lembro que eu fiz o Enem no ano anterior, ali perto do final do ano, e a URGS em janeiro ou fevereiro, que é quando tem a URGS. E eu lembro que me marcou muito porque eu não passei na primeira chamada da URGS por 11 décimos. Nossa. E aí eu fiquei, tipo, muito brava, assim, falei, nossa, que droga, não passei por 11 décimos, tá? Então, com a coisa de sentimento de frustração, assim, que... Só que, obviamente, com a minha nota eu conseguiria entrar na segunda chamada do meio do ano, só que aquela coisa, tem que ver se tem desistência ou não, e eu fiquei muito chateada com aquilo. E aí eu peguei e fui falar com a minha mãe e eu me inscrevi no Universitário pra fazer a partir de março o cursinho. Só que quando saiu a URGS, sei lá, no começo de fevereiro, não lembro direito, 10 dias depois saiu a nota do Enem. E aí quando saiu a nota do Enem, eu vi que minha nota foi muito boa. E eu tirei, sei lá, 900 na redação e minha nota geral foi quase 800. Então a minha nota eu conseguiria bolsa provavelmente em qualquer faculdade que eu tentasse pro meu curso, que foi administração. E aí eu tentei me aplicar na PUC lá, coloquei na PUC, coloquei na Unicinos, eu acho, e na Ubra, que eram as 3 ali melhores das particulares. E né, rezei ali. E aí eu lembro quando entrou o e-mail, eu trabalhava na época na TWZ, que era distribuidora da Jones. Tava trabalhando, entrou um e-mail, assim, do ProUni lá. Você foi contemplado, aí, tipo, o resultado do ProUni. Eu lembro que eu acessei, você foi contemplado com 100% de bolsa na PUC. Eu sei que na hora eu comecei a gritar no serviço, tipo, meu chefe, não, vai embora, pega, faz o que tu precisa fazer, tipo, que eu lembrava que, tipo, tinha 2 dias, era um negócio assim, saiu o resultado, mas tu tinha 2 dias, 3 no máximo, pra entregar as documentações pra poderem aprovar a tua bolsa, não, então, eles pediam um documento até da tua alma, assim, da tua avó, do teu papagaio, do periquito, de tudo. E aí eu consegui entrar na PUC. E eu lembro que quando saiu no meio do ano, eu entraria na segunda chamada da URGS. E aí foi uma coisa que eu fiquei muito na minha cabeça, que eu fiquei muito frustrada com o resultado da URGS por uns décimos. Fui lá, precocemente, me inscrevi no Universitário pra fazer um cursinho, que depois eu fui lá e cancelei a matrícula, porque não precisou. Porque 10 dias depois saiu o resultado da PUC, assim, e aí a PUC foi a minha escola de vida, assim. Eu fiz administração na PUC, entrei em 2011, me formei... Encerrei em 2014, ali me formei em janeiro de 2015.
E a PUC foi, eu acho que o lugar que fez eu amadurecer enquanto pessoa, conhecer um outro mundo, porque eu acho que por a gente viver numa classe social, né, mais simples, eu não tinha acesso a algumas coisas, né, alguns recursos, algumas questões, não tinha algumas visões, e aí eu comecei a conhecer novas pessoas, novos ambientes, entender que eu queria mais pra minha vida, né, e eu queria buscar outras coisas. E eu comecei a ter mais maturidade em relação ao que eu queria fazer, ao que eu queria estudar, porque eu tinha muito na minha cabeça quando criança, eu quero ser professora. Mas não é porque eu queria ser professora, é porque eu gostava de estudar. Então, na minha cabeça, quando criança ser professora é trabalhar com estudo ali, né? Ler, ter aquela coisa dos livros e tudo mais. E aí eu fui pra faculdade e comecei a entender que, eu não preciso ser professora de colégio. Aí na minha faculdade eu queria muito ser professora de faculdade. Aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu pensei, não quero ser professora de faculdade, porque... Não é isso. Não é bem isso, coitados professores, é meio sacrificante, assim. Mas eu queria trabalhar com isso, então acho que a faculdade me começou a abrir esse olhar, te desperta assim. Coisas. Sim, eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que eu vou ter, sei lá, se eu morrer com 100 anos, eu vou estar estudando, independente de ser uma formação ou não, eu vou estar lendo, estudando. Mas eu lembro que na PUC, assim, na época que eu entrei na PUC... eu trabalhava na área financeira, assim, administrativa e financeira da empresa, na Johnson. E aí... Mas eu não curtia muito aquela parte de números, mas eu era muito boa naquilo. Porque eu sempre fui muito boa em matemática, só que não era o que eu gostava. E aí quando eu entrei na ADM, eu achava que eu ia ir pra área financeira da administração. Contabilidade, administração financeira, matemática financeira. Começou a ter essas cadeiras, eu ia muito bem nessas cadeiras, só que eu falei, eu vou bem, mas não é o que eu gosto de fazer. E eu comecei a conhecer as cadeiras de gestão de pessoas, as cadeiras voltadas para o RH, voltada, né, para o desenvolvimento das pessoas. Eu falei, eu acho que essa é a linha que eu curto mais, assim. Sim. E aí, depois que eu terminei a faculdade ali na PUC, eu acabei indo fazer a especialização em gestão de pessoas exatamente por isso, assim, porque por ser a área que eu mais me identifiquei dentro da faculdade, assim. Porque aí eu entendi que é essa área que trabalha o desenvolvimento das pessoas. Que aí não necessariamente precisaria ser professora, mas eu poderia trabalhar o desenvolvimento das pessoas dentro de uma empresa, né? Sem ser professora ou de uma faculdade ou, né, de um colégio. Sobre gestão de pessoas, eu deixei até uma perguntinha separada aqui, que é assim, ó. Tu trabalha com RH, tu faz cadastro? Ah, que trouxa. Esse ano, né, teve uma situação... não vou expor a pessoa, que talvez a pessoa escute, né, sei lá, enfim, através de outras pessoas. Mas tava com meu marido, né, numa situação, assim, com um grupo de pessoas. E aí falando, né, sobre as questões de como mudou o mercado de trabalho por conta da pandemia, né, e tudo mais. E aí, lá pelas tantas, eu falei que eu trabalhava, no RH de uma empresa, na área de pessoas e tal. E aí a pessoa falou assim, mas como é que tu trabalha home office, se tu faz cadastro, mas como é que o RH trabalha? E eu falei assim, mas eu não faço cadastro. E aí eu fiquei aquilo na minha cabeça. Ligou assim, RH a fazer cadastro. Aí o raciocínio que a pessoa teve foi assim, quem trabalha no RH faz cadastro. Então, na cabeça dela, sei lá, o RH é só o departamento pessoal que faz o cadastro dos colaboradores. E na verdade... Cadastra currículos, né? Cadastra currículo, sei lá, e hoje, na verdade, as empresas nem chamam mais de RH, né? Normalmente a área de gestão de pessoas, ou pessoas de gestão, pessoas e cultura, né? Então tem outros nomes porque hoje a área de pessoas dentro de uma organização, obviamente, podem achar que eu tô puxando brasa porque é a área que eu trabalho, mas é a área mais importante da empresa. Porque é a área que lida com a estratégia da empresa, que tem que se articular com todo mundo, que é a área que contrata as pessoas, que cadastra, sim, vai ter cadastro em algum momento, que vai controlar todos os benefícios das pessoas, que vai cuidar do plano de saúde, vai cuidar da parte do bem-estar, da saúde mental dos colaboradores e da parte do desenvolvimento, porque é irreal achar que um colaborador, ele entra pronto. Ele tem o estudo, né? Tem a formação acadêmica, tem cursos que ele fez, mas isso são coisas genéricas, vamos dizer assim, né? Obviamente algumas mais específicas, mas não específicas para aquela empresa. Então, quando tu entra numa organização, tu precisa que exista dentro da organização uma área que cuida do desenvolvimento das pessoas. Quais são os cursos, quais as formações, quais as noções básicas que as pessoas precisam ter, como que as pessoas têm que ser recebidas, como que tu acultura um colaborador, porque senão tu
tu vai ter cada vez mais um turnover, uma rotatividade de pessoas cada vez maior, e tu nunca vai saber por quê, porque aquilo ali... Aí tu fica assim, eu não sei porque as pessoas saem daqui, por que tu não desenvolve aquele colaborador? Porque, aquele colaborador foi pra uma outra empresa, eu não sei por que ele foi pra lá. A empresa que ele foi cuida da saúde mental, do bem-estar, tem plano de saúde, tem área de desenvolvimento, Tem toda uma preocupação, tem uma universidade corporativa, oferece cursos, oferece possibilidades da pessoa se desenvolver não só para a empresa, mas para o futuro. E não faça o cadastro. E não faça o cadastro, né? E eu acho que isso é uma mentalidade que talvez os mais antigos, assim, né? E não generalizando, obviamente, porque eu acho que as pessoas com mais idade e outras gerações cada vez mais têm se atualizado, assim. Mas eu vejo que pessoas que não buscaram se atualizar no mercado de trabalho e no estudo mesmo, elas têm uma visão de que o RH é a área que o colaborador entra, faz um cadastro dele, e se tiver um problema vai lá conversar por causa daquele cadastro, dos pagamentos daquele colaborador, e é isso. E na verdade a gente tem que se conectar com toda a organização, porque se a gente não entender para onde a empresa está indo, qual a estratégia que ela está buscando, como que a gente vai propor uma formação, um desenvolvimento dos líderes, por exemplo. Cada vez é mais importante a gente desenvolver os líderes, porque as pessoas, elas pedem demissão das empresas por conta das lideranças. Por causa de uma liderança ruim, que na verdade não é líder, é um chefe que não tem tato com as pessoas. Então, tu desenvolver lideranças, tu construir capacitações com que faça com que aquela pessoa consiga formar um time, consiga ter um ambiente positivo, é super importante. E se não tiver o RH que faz cadastro ali na cabeça das pessoas, se não tiver a área de pessoas por trás disso, é muito difícil. Então, assim, inclusive a minha formação em gestão de pessoas, quando eu fiz a formação, eu enxergava, tinha muito esse olhar, que eu já tentei avaliar, assim, qual que é o meu propósito de vida algumas vezes. E eu acho que, eu não sei escrever de uma frase certa, mas eu acho que meu propósito de vida está relacionado a ajudar o desenvolvimento de pessoas, seja de um líder, de uma pessoa em início de carreira ou em plenitude, mas que eu gosto de andar por essas fases da vida do colaborador, e não só do colaborador da empresa, mas eu acabo fazendo isso até pros meus amigos, assim, porque muitas vezes as minhas amigas próximas, quando alguém tá pensando em mudar de área, de trabalho, de carreira, a gente, mas o que te motivou? Aí a gente começa a olhar que curso que a pessoa poderia fazer para conseguir migrar de área. Então eu acho que tudo isso, assim, tá meio conectado hoje, assim, o meu trabalho com a minha formação, graças a Deus eu consigo estar trabalhando no que eu busquei me formar, do que eu busquei me formar, porque eu acho que a gente tem algumas fases, né? A gente começa quando tu vem de classe social, que tu precisa trabalhar pra, né, ter a comida na mesa, tu primeiro trabalha porque tu precisa, então tu trabalha onde surge o emprego. Aí depois tu começa, dentro das possibilidades, essa aqui é um pouco menos pior, aí tu vai pros menos pior. Sim. Aí tu acha um lugar legal, tu começa a se destacar e tu começa a ter oportunidades. Eu acho que quando tu tem uma formação e tu busca te especializar, tu começa a funilar o teu caminho, e aí as coisas começam também a se encaixar mais. Então hoje eu vejo que, graças a Deus e ao meu esforço, eu consigo estar trabalhando e estudando coisas que eu gosto, e acho que talvez no futuro eu vá ter uma segunda coisa de carreira, porque dizem, né, que a gente tem 2 ou 3 carreiras durante a vida. Eu acho que eu tô na primeira que eu escolhi, mas que é uma que eu estou bem feliz, assim, porque eu acho que são várias etapas. Por mais que eu esteja na carreira que eu escolhi, eu acho que ainda tenho muito para aprender e para poder colaborar, seja no ambiente que eu trabalho ou em ambientes futuros. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, assim, e que é uma coisa que eu cada vez mais gostaria que as pessoas desmistificassem, que o RH é só aquela área que recruta pessoas e faz cadastro, e que, na verdade, isso é uma das pontas muito importantes que existe no RH, mas que tem outros vários braços também importantes, como a gestão do desempenho dos colaboradores, né? Porque não adianta tu treinar e as pessoas não terem um bom desempenho, tu tem que medir se aquilo dando certo ou não, tu medir o clima, se ele é positivo, então acho que tem muitas coisas. E me incomoda quando alguém fala, mas tu faz cadastro, porque tu vê assim, que é um desconhecimento e não é culpa da pessoa, mas porque a gente tem muito ainda, em termos de Brasil, assim, de instituir isso na cabeça das pessoas e ensinar, porque a gente, infelizmente, tem uma cultura de que o que a gente aprende no colégio ou na faculdade é o suficiente. Na verdade, antigamente era aquela coisa, se tu não tem uma faculdade,
tu não vai conseguir um trabalho. Aí depois se tu não tem uma pós, não vai conseguir um trabalho. Na verdade, tem que estar sempre estudando, porque as coisas estão se atualizando todos os dias. Se eu parar e... Quem era área de tecnologia, por exemplo, se a pessoa parar de estudar hoje e ficar um mês parado, já inventar uma forma de desenvolver, programar diferente. Tem milhares de linhas e formas de programação, códigos, e a pessoa ficou estática. Então, acho que, pra mim, o estudo ele é a base da minha vida, assim, ele acabou guiando várias questões. Acho que o meu marido, ele começou a fazer a faculdade dele muito por conta do que a gente conversava. Teu marido, só pra gente pontuar, é o @Dudu Sartori, tá, gente? Ele é o... da Draft de Personal Software. Patrocinadores desse podcast. Um minutinho que eu vou tomar água. Vamos fazer junto, ó. 1, 2, 3, gole d'água clássico do Sonicast. Pois não. Eu tomo muita água também. 2. O meu marido, meu esposo, né, o Dudu Sartori, mais conhecido como Mose, pela minha pessoa. Mose. A gente se conheceu no trabalho em sou ruim de data. 2015, mas a gente começou a namorar em 2016. Acho que é isso, espero não ter errado. E na época a gente trabalhava no Walmart, trabalhava no administrativo, assim como eu. E ele não gostava do que ele fazia. Ele queria trabalhar com esporte e tal. E falava, mas eu nunca tive oportunidade para educação física e tudo mais. Eu lembro que eu falava assim, não, mas isso é fácil. Mas eu tô velho. E eu falava, não, cala a boca, que tá velho, o quê? Tu vai fazer. Então, assim, pra mim, isso é uma coisa que não importa a idade que a gente tem que fazer o que a gente gosta. E, obviamente, que uma migração de carreira não é fácil, porque até tu começar a ganhar bem num novo trabalho, começar do zero, não é assim, né, do dia pra noite, mas eu acho que quando a gente começa a conversar com as pessoas que nos rodeiam e ver possibilidades, tudo é possível. Então, acho que pra mim o estudo, ele é tudo, assim, a minha formação, ele foi tudo na minha vida, assim. Eu acho que se eu não tivesse tido a minha formação na PUC, não tivesse conseguido fazer com bolsa de 100%, hoje talvez não tivesse trabalhado no Marte, conhecido o Dudu, não fosse casada, não tivesse a Lola e o Todd. Então, acho que muito da minha vida são das ações que eu fiz da minha formação, assim. Na formação foi te gerando outras coisas. Outras coisas, outros ambientes, conhecendo novas pessoas. Tá, falando em formação, a gente falou da infância, falamos do estudo do ensino fundamental, ali os primeiros anos, falamos de faculdade, falamos um pouquinho de vida profissional. E um assunto que eu sempre gosto de colocar quando tem convidado as mulheres, que é uma pauta minha que eu coloco assim sempre, que é a questão do machismo. E eu gostaria de te convidar a contar alguma coisa ou a falar sobre, se tu quiser, obviamente, expor o que tu quiser, alguma coisa em ambiente de trabalho que já tenha passado, ou talvez em ambiente acadêmico, em época de faculdade, que tu lembra alguma história que aconteceu com alguém, ou contigo, ou alguma coisa que tu gostaria de contar, porque eu acho que é um espaço que a gente pode ter para registrar esse tipo de coisa, que eu acho que é super importante. Eu não vou dizer que eu nunca passei por uma situação, porque obviamente já passei por olhar, por aquela coisa nojenta de homens escrotos e machistas e tudo mais. Eu acho que isso, qualquer ambiente de trabalho que a gente trabalha, a gente tem isso. Seja do estágio, primeiro estágio feito até, né, qualquer ambiente de trabalho, a gente tem aquela coisa do cara que se acha o gostoso, acha que porque tem um cargo a mais, as pessoas vão achar ele interessante, e é um belo bosta, né? Mas eu, graças a Deus, que nunca tive uma situação, assim, direta, assim, né? De assédio, assim, direto à minha pessoa. Já vi colegas tendo. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre trouxe muito meu posicionamento em relação a isso em todos os ambientes que eu estive. Seja ambiente de estudo, ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de me expor. Acabo em principalmente em época de política, assim, né? Que a gente tem eleições que a gente tem... falas totalmente torpes em relação às candidatas mulheres e um ambiente totalmente tóxico e machista. Eu acabo sempre me expondo de verdade, porque eu acho que antigamente eu não fazia isso. E eu acho que eu mudei muito a minha forma, porque eu tinha até um receio, eu acho, de me pontuar, me expor, até naquela coisa assim de vou falar, vou me desgastar, pra quê? Não, a gente tem que se desgastar, a gente tem que falar. E agora, falando isso, eu lembrei de uma situação que não foi diretamente de machismo, assim, mas foi uma situação de autoritarismo e de querer influenciar meus ideais, assim, que foi uma entrevista de emprego, que graças a Deus não virou emprego. Eu fui fazer uma entrevista, eu não vou dizer o nome da empresa, porque eu acho que não é necessário.
Mas eu fui fazer uma entrevista numa empresa e era um senhor, vamos dizer assim, já de idade mais avançada. Eu devia ter na época uns 20 anos e ele devia ter uns 50, então a pessoa poderia ser meu pai ali. E aí ele tinha um olhar bem nojento, assim, pra mim o tempo inteiro, assim. E aí e era uma equipe de muitas mulheres, e ele era o chefe, não lembro, acho que era gerente assim, na área, era na área de RH, e isso me assustou bastante, porque o gestor de RH, assim, é uma pessoa meio assediadora, assim, e tu via que ele tinha um olhar bem nojento, assim, pras meninas e tal. E aí quando a menina me chamou pra entrevista, a menina da parte de atração e seleção, era ela e ele, e aí fiquei conversando com os dois, depois ela saiu e ficou ele conversando comigo. E aí, em vários momentos, eu senti que ele queria me acuar, me coagir a responder umas questões do tipo, como que tu reagiria se tivesse... Aí ele falava, assim, alguns assuntos, tipo, se num contexto tal, como que tu reagiria? Se as pessoas estivessem falando de uma decisão, tu seguiria a decisão dos demais? Eu, não, se eu não achar que é correto, não. Mas se uma pessoa da minha idade, homem, te falar e eu... Não ele importa. Tentando te conduzir tipo assim, pras respostas. E aí, assim. como se, tipo, se um homem me direcionasse alguma coisa, eu tivesse que aceitar. E aquilo me deu muita ânsia de vômito na hora, assim, porque eu fiquei, nossa, que cara babaca, sabe? Minha vontade era pegar, levantar minha bolsa e eu falei, não vou fazer isso porque eu tenho ética profissional, mas eu fiquei, tipo, naquela entrevista com muito ranço, assim, o tempo todo, porque o tempo inteiro ele queria mostrar que, tipo, tinha homens naquela empresa e que a voz dos homens era mais importante que a das mulheres. E aquilo me deu muito nojo, assim, muito nojo mesmo. E eu comecei, a partir daquele processo seletivo, começar a pesquisar quantas mulheres tinham na empresa. Eu sempre olhava o LinkedIn e tal, pra ver um pouco essa questão de ambiente de trabalho, porque aquilo me incomodou demais naquele processo seletivo. E eu lembro que, inclusive, ele teve, além da questão de machismo, assim, e até assediando moralmente a forma de conduzir o processo, teve uma questão de assédio até político, porque tava em época de eleição. E aí ele perguntou em quem que eu ia votar. Tipo, pra presidente naquele ano. Eu nem lembro quem tava concorrendo naquele ano. E eu peguei e falei assim, eu não vou responder. Ele falou, não, tu tem que responder. Eu falei, tu não me obriga a nada. Ele queria te obrigar a responder. Ele falou assim, não, mas eu quero que tu responda. Eu falei, não, mas eu tô dizendo que eu não vou te responder. E aí, acho que ele percebeu que eu não tava mais afim. Ele falou assim, tu tem mais alguma pergunta sobre o processo? Eu falei, não. Ele, tu quer saber como é que foi? Alguma pergunta sobre o processo, como se a do presidente fosse sobre o processo. Aí ele assim, não, sobre o processo seletivo da vaga, né? Tu tem alguma pergunta sobre o processo seletivo ali, mais que eu queria soubesse pra empresa? Eu falei, não. E ele falou assim, tu quer saber como é que funciona as próximas etapas? Eu chamo a menina do RH. Eu falei, não, muito obrigada. Aí sim, eu peguei a deixa, peguei minha bolsa e fui embora. E aquele momento eu pensei assim, meu Deus, que lugar escroto, que pessoa horrorosa, assim. E aquilo foi uma situação pra mim bem nojenta, porque eu era bem novinha, tinha recém feito 20 anos, eu acho. Acho que eu nem tinha 20 anos, não tinha nem entrado na faculdade ainda. E eu fiquei assim, meio horrorizada, porque eu falei assim, nossa, ele meio que tentou se aproveitar, porque eu era nova, só que eu sempre fui muito madura desde muito nova, porque eu trabalho desde muito cedo, e aquilo me deu muito nojo, assim. E aí, em ambiente de trabalho, eu sempre fui uma pessoa que me posicionei demais, assim. Eu lembro de algumas situações quando eu trabalhava no Walmart, assim, uma vez uma chefe que eu tinha, que era muito faca na bota, que é uma expressão que a gente tem aqui gauchesca, né? De ser raiz, né? De ser ponta firme. Não aceitar as coisas, né? Não aceitar as coisas, tipo, que as pessoas te impõem sem tu colocar o teu posicionamento. E ela falava que... Ela era muito faca na bota e ela falava que... Um dia ela falou assim, eu vejo muito... eu olho pra ti, eu me enxergo muito quando eu tinha tua idade, assim, em ti. Porque ela falava que ela devia ter uns 40 e poucos anos e eu na época tinha 25, eu acho. Então ela falou que enxergava bastante a forma que eu era, que ela via ela naquela posição há 20 anos atrás, assim. E eu achava aquilo legal, porque algumas coisas, todo mundo, ela é braba, todo mundo tinha meio medo dela, assim, né? E eu achava ela foda pra caralho, porque eu achava que ela muitas vezes tinha que se impor a ser mais braba e tudo mais pelo ambiente masculino, que às vezes tu acaba tendo atitudes mais machistas até pra conseguir crescer. Só que eu pensava assim, eu não preciso ter atitudes machistas pra ser ponta firme. Não preciso ser machista pra ser faca na bota, pra as pessoas me respeitar. Então, algumas coisas que eu realmente não gostava da atitude dela que ela fazia com os outros, porque era uma atitude machista feminina, uma mulher sendo machista, eu pensava assim, eu posso ser uma mulher firme que se impõe, que fala das formas que quer que as coisas sejam e que acredita que seja o correto, mas eu não preciso
ser de uma forma machista em relação a isso, porque eu acho que a gente tem muitas mulheres... Formas e formas de fazer. E eu acho que a gente tem muitas mulheres que, infelizmente, pra que elas pudessem crescer no ambiente profissional, elas tiveram que ter atitudes machistas. Elas se colocaram numa atitude não masculina, mas machista de ser ali pra se equiparar àquele ambiente. Sim. Inclusive na vestimenta. Porque tu olha, é super ok uma mulher usar terno. Hoje em dia tá super... É moderno o terno, eu amo terno. Só que eu acho que assim, a gente muitas vezes, por muitos anos, pra a mulher ser uma figura de respeito, ela não era a mulher de vestido no ambiente de trabalho. Era a mulher que usava calça comprida e o terninho. A mulher de calça comprida e terninho era a diretora fodona, Sim. a mulher importante. A mulher de vestido, ela é vulgar. Então sempre teve essa questão. E aí muitas vezes até a vestimenta dela é uma vestimenta extremamente masculinizada. E não porque... E tu via que ela não tava confortável, mas porque quando tinha uma reunião de diretoria, tu via que ela ia com a roupa igual a dos diretores. Mas quando não tinha reunião de diretoria, ela tava com uma roupa mais a cara dela. É tipo assim, ela mudava a personalidade dela pra uma reunião que tem muitos homens. Pra se adequar ao mundo machista. Então aquilo me incomodava demais, que não importa a roupa que eu tô, o que importa é o que eu sou. Tanto que assim, eu sou uma pessoa que, cara, eu tenho 32 anos, eu amo rosa, eu amo tiara. Eu não vou me vestir com a pessoa, nossa, aquela mulher passa uma questão imponente, porque ela chega... Não, eu sou a guria que vou trabalhar com vestido rosa, com a tiara rosa na cabeça, que gosta de colocar um cintinho, que eu sou... É o teu jeito. Que tem até, às vezes eu falo, eu tô muito patricinha. Mas é o meu jeito delicado de me vestir. Porque no meu posicionamento, eu não sou patricinha. E assim como eu não sou uma mulher machista, brigo um monte pelo direito das mulheres. E eu acho que no ambiente de trabalho, muitas vezes, infelizmente, eu até vivi mais situações de machismo por conta de uma mulher sendo machista comigo do que um homem. Porque eu tive muitas chefes mulheres. Só que essas chefes mulheres eram chefes mesmo, não líderes, porque elas foram criadas e se tornaram chefes, né, numa geração em que elas precisavam ser machistas para se tornar chefes. Sim. E pra mim isso é uma coisa que eu quero, estando numa área de gestão de pessoas, né, numa área que desenvolve pessoas, trabalhar para que isso não precise ser necessário, que as mulheres possam ser elas mesmas, sem ter que vestir uma carcaça ali, uma figura, se montar de algo que não são elas, né? Que não é elas no dia a dia. E tu olha elas nas redes sociais, na vida particular, elas estão de um jeito. Numa forma de se expressar, e chega no ambiente de trabalho até tem que se expressar diferente para conseguir se adequar. E pra mim é o ambiente que eu quero desconstruir dos lugares. Então isso é uma coisa que, às vezes, por não ter tido muitos chefes homens, eu tive um chefe, eu acho que 2 chefes homens. Um era líder e um era chefe. Um foi chefe mesmo, ele era machista, ele era estranho, graças a Deus eu trabalhei pouco tempo naquele lugar. E um foi o meu primeiro líder, assim, que eu considero líder, que foi o Nathanael, quando eu trabalhava na TWZ. Se um dia ele ouvir isso, Nathanael Pado, ele é um querido. E ele era um guri novo. Então ele tinha, a empresa, o pai dele tinha uma empresa, depois ele criou outra empresa, ali a partir da empresa do pai dele. Só que ele era um guri de 30 anos comandando uma empresa. Então ele tinha uma cabeça pro mundo, ele tinha filhos, esposa. Então ele tava já sendo criado dentro de um outro contexto. Então ele me ensinou muita coisa. As minhas primeiras viagens com trabalho para outros estados foi com eles. Eu nunca tinha saído de Porto Alegre. Eu viajei para São Paulo, pro Rio com a empresa por conta disso. Então eu comecei a ver outros lugares e com uma liderança masculina e não machista. Assim como em outro momento da minha vida eu tive uma liderança masculina machista, que era um chefe, que não era um líder, mas eu tive poucas referências masculinas como liderança imediata, assim, sempre foram muito mais mulheres, até pela área do RH, né, que o RH, infelizmente, ele tem até isso, é o machismo, tipo, o RH trabalha mulher. Não, gente, pode trabalhar homem e mulher em qualquer área da empresa. Mas antigamente a engenharia só trabalhava homem, o RH só trabalhava mulher, a produção só trabalhava homem, psicologia só era mulher. Então tinha aquelas coisas, tipo, se o homem tava no RH, era gay. Tinha mais tipo, essa. Aí tinha uma homofobia ainda, Sim. um outro preconceito. Então, acho que por conta de eu trabalhar sempre num ambiente de pessoas, eu tive muitas lideranças femininas. E às vezes elas foram lideranças machistas. Então, acho que isso me ensinou mais até do que ter uma liderança diretamente masculina ali que era machista. Porque eu via o quanto o machismo é enraizado na sociedade. Porque
tu vê mulheres replicando comportamentos machistas, assim como a gente tem o preconceito racial, que é enraizado. Então, acho que são comportamentos, assim, bem presentes ainda. Graças a Deus que onde eu trabalho hoje eu não sinto isso. Mas já passei por diversas situações, assim, que eu via e eu pensei, a partir disso eu preciso aprender a não ser essa pessoa e a criar um ambiente melhor para que ensinar pessoas a não serem dessa forma, assim. Ensinar que a gente tem formas de fazer, de se impor, de ser uma mulher importante dentro de uma organização pelo que a gente entrega. Pelo que a gente é e não pela roupa que eu uso, pela forma com que eu dirijo, por eu ser grosseira, por eu ser prepotente. Isso não vai me levar a nada. Com certeza. Bom, só pra gente encerrar, eu pensei em botar aqui na pauta dogs. Porque tu é mãe de pet, mãe da Loli e do Todd, até na tua descrição. E eles são doguinhos adotados, né? Sim. Quer contar um pouco sobre isso aí? Com certeza. Consegue contar, tipo, uns 10 minutos, assim? Consigo contar em 5. Ah, então, lindo. A Loli e o Todd, eles são os meus filhos, né? Até abrir os olhinhos ali, meu amor. Sabe o que eu tô falando dela? A Lolinha, ela foi... Coisa mais linda, tá se espreguiçando. A Lolinha, ela foi... A gente escolheu adotar ela fazia cerca de 1 ano, mais ou menos, que... Um pouco menos. Que um cachorrinho que já tinha uns 17 anos do meu esposo faleceu. E a gente não... Já é aquela coisa, quando o cachorrinho falece... O Jack. O Jack. Inclusive é uma tatuagem no bracinho dele. Ai, não quero ter cachorro tão cedo, não quero adotar, porque é um sentimento ruim quando o cachorrinho parte. Só que ao mesmo tempo tu vai sentindo falta de ter um bichinho, né? E a gente ia casar, né? A gente tava noivo, a gente morava na casa da família do meu esposo, a gente tinha cachorrinhos ali, mas não tinha o nosso cachorrinho. E aí a gente falou, vamos adotar um cachorrinho para ser o nosso cachorrinho. Então a gente começou a olhar as ONGs e tal, porque a gente queria adotar, a gente não queria comprar. E a gente viu o irmãozinho da Lola. Só que quando a gente... Aí falando com a menina, no dia que a gente ia ver, a menina mandou, acabaram de pegar ele aqui, mas tem a irmãzinha dele. Aí mostrou a fotinha da Lola. Era um ratinho, tão pequenininha, coisa mais linda. Aí a gente foi lá, ela era muito pequenininha, ela cabia na palma da mão, assim, ela era muito pequenininha. Eu lembro que tu vinha com ela dentro do teu casaco, e aí, assim. ela era muito fofinha. E aí eu cheguei lá, ela tava... O nome dela era Ursinha, tipo, porque ela tinha uma coberta de ursinho. É uma coisa assim, filha, é tu mesmo. E aí, tipo, ela tava muito assustada, assim, ela ficava sentada lá no sofá, assim. E aí eu levei a caminha do Taz, que é o cachorro da minha cunhada, pra levar ela, assim, aquelas casinhas. E eu lembro que ela não tinha os dentinhos direito, mas ela veio tentando me morder o caminho inteiro, porque a gente veio na moto, a gente tem moto, a gente não tem carro, né? Então a gente veio na moto carregando... A primeiro passeio dela foi de moto numa caminha de cachorro. Já começou radical. Começou radical. E aí a gente adotou, ela tinha sido resgatada de viaduto, ela tinha pulga, carrapato, ela teve sarna, giardia, ela teve toda pereba, coitadinha. Aí passou por tratamento, ficou bem. Ela tinha uns 7 meses, eu não queria outro cachorro, tava aquela coisa de recém se mudar, recém-casado. Só que aí minha sogra e minha cunhada ali acolheram outros cachorrinhos, né, que estavam passando uma situação de vulnerabilidade de uma vizinha. E era uma ninhada de cachorro, eram 4 filhotes e a mãe. E aí a gente tá tentando distribuir os filhotes pra quem amasse e cuidasse. E aí eu lembro que, tipo, o Dudu pegou e falou, tem um cachorrinho muito bonitinho, a gente tem que pegar mais um pra ficar com a Lola. Eu não quero outro cachorro, a gente recém tá adaptando a Lola e tal, né, ela é pequenininha. E aí eu lembro que eu, tipo, nós vamos lá olhar, mas eu não quero. Aí eu cheguei, tava todos dormindo e o Todd era o único acordado. Ele veio correndo, rebolando e eu, que bonitinho esse aqui, Dudu, esse é o Todd. Então eu quero sim. Aí tipo, ele me ganhou nos primeiros 2 segundos que eu vi ele me ganhou. Lembrando que eram 4 irmãos, era Todd, Nescau, Quick e Ninho. E Ninho. Aí o Todd e Essa é a Lola. O Todd e o Nescau seguem com o mesmo nome. O Ninho virou Ringo, tá com uma amiga da minha sogra. E o Quick virou Clovis. Clovis, isso é muito bizarro. Inclusive, o Todd fez 4 anos ontem. Olha só. E aí, a Lola e o Todd são meus nenéns. A Lola, quando tinha 2 aninhos, passou por uma situação de cirurgia que quase me matou do coração. Era muito arterial, ela comia até as paredes. Mas a Lola e eles são meus filhos, assim. Eu não trato eles como cachorros, trato como filhos. Eles têm plano de saúde, eles têm todo o amor do mundo. Inclusive, né, pra gente viajar, a gente sempre pede que alguém fique com eles. Essa vez foi tu, mano. Outra vez foi o nosso padrinho de casamento. Então, eles sempre têm alguns cuidadores deles quando a gente viaja. Agora, nesse momento, a Lola tá botando a pata em cima da mesa, assim. Ela quer pegar a pauta. Ela quer pegar a pauta pra participar. Bom, sabe que nós temos uma brincadeira no Sonic Cast, que é a hashtag do episódio. Quando tem um convidado, a bronca do convidado. Então, pensa em alguma coisa aí que a gente possa ter conversado ou não, que seja a hashtag do episódio 32 do Sonic Cast. A hashtag vai ser vai lá e faz. Boa.
E porque vai lá e faz, tá, galera? Quando eu tava na faculdade, eu e um amigo meu, o Rafael Vicentim, né? Inclusive ele era um guri muito estudioso também. E eu não sei onde ele tá morando agora, porque ele já viajou um monte. E a vida, né, distancia as pessoas, mas tenho muito carinho por esse menino, um guri muito estudioso. E também veio do nada, assim. Veio da Charlau, ali em São Leopoldo. E tinha algum lugar que postava vai lá e faz, vai lá e faz. E a gente, ele, mais uma galera, a gente gostava muito de colocar essa hashtag nas nossas publicações da faculdade. Porque tudo que a gente conquistou, né, a gente foi por nós. Se a gente não tivesse metido a cara, estudado, tido uma bolsa na faculdade, se aplicado, conseguido um prêmio na faculdade e tudo mais, não teria rolado. Então, eu fui lá e fiz a minha vida acontecer. Eu vou lá e faço até hoje, quando eu quero que alguma coisa mude. Então, acho que essa é uma hashtag que fala sobre a minha trajetória. Assim. Então, se você chegou até aqui no episódio 32 do Sonicast, manda a hashtag... Vai lá e faz. Pronto, hashtag vai lá e faz. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gostou? Foi de boa? Foi tranquilo? Não ficou muito apavorada pra falar? Eu sou meio tímida pra falar quando eu não sou brifada, que eu sou uma pessoa meio controladora. Ela quer controlar a pauta, quer controlar todos os assuntos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de... Eu sou muito precavida, então eu sou muito organizada. Eu prevejo tudo antes, organizo. Tá organizado, eu organizei e aí eu tava meio insegura, com vergonha, assim, de... Vergonha do irmão. Vergonha de entrevista. Entrevista. É uma entrevista? Entrevista, da onde isso aqui é uma entrevista? É uma entrevista. Isso aqui é um bate-papo descontraído. Vai pro Spotify, cara. Grandes coisas. Eu tava um pouco envergonhada, confesso. Mas aí eu acho que eu fui me soltando, porque tive que falar disso tudo, né? Que é a minha vida. E outra, né? Isso aqui é a primeira das vezes, né? Vão ter outras oportunidades, tu vai vir falar mais vezes, porque teve coisas que eu gostaria de ter perguntado que não deu tempo, senão ficaria. A gente pode fazer demais, o episódio 2, né? Porque eu sou uma pessoa que falo pra caramba, galera. Pode ter continuação, não tem problema nenhum. Então eu espero que vocês tenham gostado do Sonic Cast. Se você estiver ouvindo esse programa pela manhã, um bom dia. Pela tarde, uma boa tarde. Pela noite, uma boa madrugada. Um beijo. Pensa uma parte do corpo aí aleatória. Um beijo na ponta do nariz, um que beijo nem cachorrinhos dão. Acabei de quebrar a tua caneta. Um beijo na ponta do seu nariz. E esse foi o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com o patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.